Hoje em dia, videogames estão em todos os lugares. Temos consoles poderosos, jogos cinematográficos e uma indústria bilionária que movimenta mais dinheiro que o cinema e a música juntos. Mas no início dos anos 80, esse futuro parecia improvável. Em 1883, em 1983, a indústria dos videogames passou por um colapso nos Estados Unidos, conhecido como Crash de 83. Não é o Crash do PS1, tá? Jogos mal feitos e lançados às pressas inundaram o mercado. Empresas quebraram e muitos acreditavam que videogames era apenas uma moda passageira. Foi nesse cenário de incerteza que a empresa japonesa chamada Nintendo decidiu apostar em algo novo, e falo de uma época diferente dessa, antes da Nintendo ser quem ela anda sendo ultimamente, né? Porém, no passado, ela salvou essa indústria de um caos maior. E dessa aposta nasceu um console que não apenas resgatou videogames do esquecimento, mas também definiu a forma de como jogamos até hoje. E essa é a história do Famicom no Japão e do NES no resto do mundo. Aproveita e deixa aquele like e se inscreve no canal. Estamos chegando a quase 400 inscritos, coisa que eu nunca pensei que ia acontecer. E então se inscreve aí rapidinho. Deixa o like. Se inscreveu? Ótimo, muito obrigado mesmo. Então vamos viajar ao passado, onde tudo era mais simples e diferente de hoje. A Nintendo não nasceu no mundo dos videogames. Fundada em 1889 em Kyoto, no Japão, a empresa produzia cartas de baralho chamadas Hanafudas, usadas em jogos tradicionais japoneses. Daqui a pouco vão começar a achar que eu só falo do Japão, mas é porque a maioria das coisas dos jogos saiu de lá. Décadas depois, nos anos 60 e 70, a Nintendo começou a experimentar brinquedos eletrônicos e máquinas de arcade. Foi nessa época que figuras importantes surgiram, como Gunpei Yokoi, criador do Game Boy e do Game Watch, e Shigeru Miyamoto, que mais tarde daria vida a Mario e Zelda. O sucesso do Game Watch em 1980 mostrou que havia potencial em consoles domésticos, mas a Nintendo queria ir além, criar uma máquina que pudesse trazer a experiência dos arcades para dentro da sala de estar. O responsável por transformar essa ideia em realidade foi Masayuki Uemura. O projeto começou no início dos anos 80, com a missão clara: criar um console acessível que pudesse rodar jogos em cartuchos e que fosse fácil de usar para toda a família. Em 15 de julho de 1983, a Nintendo lançou o Family Computer, conhecido popularmente como Famicom. O design era diferente de tudo que já tinha se visto: vermelho e branco, compacto, com dois controles presos por fios. No início, o Famicom enfrentou alguns problemas técnicos, mas rapidamente conquistou o público japonês. Jogos como Donkey Kong e Popeye, adaptados do arcades, mostrava que a experiência de fliperama podia ser recriada em casa. O design do Famicom, vermelho e branco, foi inspirado nos brinquedos eletrônicos da época, para parecer algo mais divertido e familiar. Os controles eram presos ao console e o segundo controle tinha um microfone embutido que funcionava em alguns jogos, como Zelda no Japão, onde inimigos podiam ser derrotados fazendo barulho. Essa função nunca chegou ao NES americano. Nesse caso é o primeiro Zelda do NES mesmo. Apesar do sucesso no Japão, levar o Famicom para os Estados Unidos seria uma missão quase impossível. A indústria ainda estava traumatizada pelo colapso de 83 e as lojas não queriam mais vender consoles. Para superar esse obstáculo, a Nintendo decidiu reformular o aparelho. O visual vermelho e branco foi substituído por um design mais sério e moderno em cinza e preto. O nome também mudou de Family Computer para Nintendo Entertainment System, ou simplesmente NES. Quando eu era moleque eu chamava de Nintendo Entertainment System. Mas isso não foi o suficiente. Para convencer os lojistas, a Nintendo teve uma ideia ousada: apresentar o NES não como um videogame, mas como um sistema de entretenimento. Para isso, criaram acessórios chamativos, como o Robin, um pequeno robô interativo, e a pistola Zapper, usada em jogos como Duck Hunt. E essas estratégias ajudaram a quebrar a resistência do mercado americano. O lançamento do NES aconteceu em 1985, inicialmente em Nova York, como um teste limitado. O sucesso foi imediato, especialmente graças a um jogo que se tornaria lendário: Super Mario Bros. Criado por Shigeru Miyamoto, Mario Bros não era apenas divertido, mas revolucionário. Trouxe o conceito moderno de plataforma em rolagem lateral, mundos criativos e jogabilidade viciante. Mario se tornou a nova cara da Nintendo e praticamente o mascote dos videogames. Com o sucesso de Nova York, o NES foi lançado em todo o território americano no ano seguinte e rapidamente conquistou milhões de lares. A indústria dos videogames estava de volta, e em grande estilo. Também houve uma diferença entre os cartuchos japoneses e americanos. Os cartuchos do Famicom eram pequenos e coloridos, enquanto os do NES eram grandes e cinzentos, projetados para parecerem mais sérios e tecnológicos. Essa mudança foi estratégica. A Nintendo queria que os cartuchos lembrassem mais fitas de videocassete, transmitindo confiança
aos pais e lojistas. E uma coisa que todo mundo que tinha NES tinha o hábito era de assoprar os cartuchos para fazê-los funcionar. Embora popular, isso nunca foi recomendado oficialmente. Na verdade, a umidade da respiração podia danificar os contatos metálicos. O problema real vinha do design de conector de 72 pinos do NES, que desgastava com o tempo, causando a famosa tela com listras ou o jogo não iniciar. Mas ainda assim, todo mundo fazia isso e achava que funcionava. E sabe o Robbie que eu falei alguns minutos atrás? Ele era um robô inútil, mas foi essencial. O Robotic Operator Buddy era um acessório que funcionava em pouquíssimos jogos, tipo Gyromite e Stack Up. Apesar de pouco útil, ele era essencial para convencer as lojas americanas a venderem o NES. Como era apresentado como um brinquedo futurista, ajudava a diferenciar o console da imagem negativa deixada pela Atari. E em 1988, a Nintendo lançou a revista Nintendo Power, que não só trazia guias e dicas, mas também servia como ferramenta de marketing. Um dos primeiros grandes guias foi Super Mario Bros 2, e a revista se tornou referência cultural nos Estados Unidos, durando até 2012. Eu nunca cheguei a ver a Nintendo Power, só tenho revista da PlayStation da época do PS3 até o 4. Mas deixa isso pra lá, esse é outro papo. O sucesso do Famicom esperou dezenas de clones piratas, especialmente em países onde o NES não foi lançado oficialmente. Mas é claro que nós estamos falando do Brasil, né? Por exemplo, tivemos o Phantom System da Gradiente e o Top Game. Na Rússia, consoles chamados de clone dominaram o mercado. Esses clones fizeram com que milhões de pessoas conhecessem os jogos da Nintendo, mesmo que sem a empresa estar presente oficialmente. Eu mesmo, quando eu era pequeno, pensei que tinha ganhado um PS1, mas estava escrito PS1. Sim, era o famoso Polystation, um Nintendinho que imitava o PS1, uma das trolladas mais clássicas dessa época. O NES não trouxe apenas Super Mario Bros, mas também foi o berço de algumas das franquias mais importantes da história dos videogames. Nossa, só saiu pedrada aqui, velho. Escuta só. Em 1986, a Nintendo lançou The Legend of Zelda, também criado por Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka, introduzindo um mundo aberto cheio de exploração e segredos. No mesmo ano, surgiu Metroid, um jogo sombrio e futurista, com a revelação surpreendente de que o herói era, na verdade, uma heroína, Samus Aran. Pouco depois vieram clássicos como Mega Man, Castlevania, Final Fantasy, Dragon Quest. Esses títulos não apenas consolidaram o sucesso do NES, mas também definiram gêneros inteiros de jogos, criando fórmulas que ainda são usadas até hoje. Uma das lições aprendidas com Crash de 83 foi que a baixa qualidade dos jogos havia destruído a confiança dos consumidores. Para evitar repetir o mesmo erro, a Nintendo criou o famoso Nintendo Selo de Qualidade, Nintendo Seal of Quality, um selo estampado em cada cartucho, garantindo que o jogo havia passado pelo controle de qualidade da empresa. Além disso, a Nintendo limitava a quantidade de jogos que cada desenvolvedora podia lançar por ano, forçando os estúdios a investir mais tempo e cuidado na produção. Essa política gerou críticas na época, mas também foi essencial para manter o padrão de qualidade do NES. Nos Estados Unidos, o NES se tornou mais do que apenas um console. Ele se transformou em um fenômeno cultural. Nos anos 80 e 90, milhares de crianças cresceram jogando Zelda, Mario e Duck Hunt. Propaganda na TV, revistas especializadas como a Nintendo Power e até séries animadas baseadas em Super Mario e Zelda ajudaram a transformar esses jogos em ícones pop. Naquela época, nos Estados Unidos, a palavra Nintendo era sinônimo de videogame, da mesma forma que Xerox virou sinônimo de fotocópia. E com mais de 60 milhões de unidades vendidas no mundo todo, o Famicom, ou NES, não foi apenas um sucesso comercial, ele foi um divisor de águas. Ele consolidou a Nintendo como líder mundial em videogames, pavimentando o caminho para futuros consoles, como o Super Nintendo ou o Game Boy. E mais importante ainda, o NES mostrou que videogames não eram uma moda passageira, mas sim uma forma de entretenimento duradoura, criativa e culturalmente relevante. Quando olhamos para a história dos videogames, poucos consoles tiveram um impacto tão grande quanto o Famicom e o NES. Eles nasceram em um momento de crise, enfrentaram desconfianças e ainda assim mudaram completamente o rumo da indústria. Foi no NES que nasceram muitas das franquias que amamos até hoje. Foi nele que a Nintendo se tornou uma gigante, e foi graças a esse pequeno console vermelho no Japão e cinza no Ocidente que os videogames sobreviveram e prosperaram. Se não fosse o Famicom, talvez o mundo dos games não existisse como conhecemos hoje, e vendo o que ela se tornou atualmente, é meio insano pensar que ela fez um feito tão grande assim. Por mais chata e enjoada que ela esteja hoje, não podemos apagar o passado. A Nintendo foi tão importante como a PlayStation foi na época do PS2. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, comente o que achou, deixe um like. Até a próxima. Eu sou o Wiki.